Agora, não basta somente se inscrever. É preciso clicar nessa engrenagem e marcar a caixa e enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois, ir em configurações do YouTube, notificações e marcar a opção dispositivos móveis e e-mails. Em seu smartphone é possível fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora você vai receber todos os futuros vídeos da creche obscura do Cthulhu. Desde a Idade Média, as pessoas costumam culpar os demônios por suas escolhas erradas e maus comportamentos. Desde vozes roucas, cair de objetos, a nudez pública, absolutamente tudo de ruim, sem explicação ou considerado profano, era de responsabilidade dos demônios. Demonologistas medievais escreveram enciclopédias inteiras dedicadas à classificação de demônios e suas contribuições. Você acredita em demônios? E se acredita, você conhece quais são os mais temidos, os mais conhecidos entre os demonologistas, os mais acusados de cometer terríveis atrocidades à humanidade e contra Deus? Hoje, nós apresentaremos a vocês a lista dos 10 demônios considerados os piores do inferno e também os piores inimigos da humanidade. Prepare o seu pão com mortadela, seu copo de quisuco e vamos começar. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Saudações. Sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Cthulhu. Falar em demônios sempre é assustador e ao mesmo tempo fascinante. Até quem não acredita na existência deles admira, de certa forma, a riqueza mítica que engloba a demonologia. Para quem não sabe, demonologia é o estudo sistemático dos demônios. Quando envolve o estudo de textos bíblicos, é considerado um ramo da teologia, ou seja, demonologia bíblica. Por geralmente se referir aos demônios descritos no cristianismo, pode ser considerado um estudo de parte da hierarquia bíblica. Uma coisa que precisamos enfatizar, e vamos enfatizar algumas vezes aqui no vídeo, é que não existe nenhuma ligação entre demonologia e culto ou adoração a demônios. Existem padres, pastores, cristãos demonologistas, assim também como existem satanistas, ateus, que também são demonologistas. Então, demonologia é apenas o estudo dos demônios, seja no contexto mítico ou seja no contexto teológico. Mas, afinal de contas, o que é um demônio? Na maioria das religiões cristãs, os demônios ou espíritos imundos são anjos caídos que foram expulsos do terceiro céu, da presença de Deus. Popularmente, acredita-se que o chefe dos demônios, Lúcifer, era um querubim da guarda, ungido de Deus, que desejava ser igual ao seu Criador, e por isso foi expulso do paraíso. Se você quiser ler essa história na Bíblia, você pode encontrá-la no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, e também no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, dos versículos 13 a 14. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele levou consigo a terça parte dos anjos de Deus que se juntaram a ele na rebelião contra o Criador. Esses anjos foram transformados em demônios, assim como o próprio Lúcifer. E foi assim que, segundo o cristianismo, surgiu o Império das Trevas, o Império do Inferno, o Reino de Satanás. Segundo demonologistas e alguns líderes cristãos, o inferno possui uma hierarquia, a qual existem demônios mais fortes e mais fracos. Confira agora a lista de 10 demônios que
que são considerados os mais terríveis do inferno. Quem vai trazer uma ótima explanação sobre o assunto para nós aqui hoje na Creche Obscura é a tia Lilith. Lembrando que o link do canal dela está aí na descrição do vídeo. Desde criança vejo sombras e ouço vozes que vêm do além. Então fiz do medo um caminho novo e das trevas uma ponte para o meu mundo sombrio, que também é seu a partir de agora. Demonologia é o estudo dos demônios que começou com os estudiosos cristãos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a demonologia não significa ou representa qualquer tipo de culto aos demônios, mas sim uma investigação e descrição de suas características. Porém, há uma diferença muito grande em descrever os demônios e a hierarquia entre eles, como a angeologia faz com os anjos, e publicar instruções de como invocar demônios e submetê-los a vontades próprias. Livros assim são chamados de grimórios e descrevem conhecimentos mágicos, listando anjos e demônios, com orientações de como efetuar feitiços e comandar entidades sobrenaturais. E é claro que irei falar sobre esses livros em outro vídeo. No vídeo de hoje, vou descrever algumas características de 10 demônios citados e conhecidos durante a Idade Média. Ardad, o demônio que faz as pessoas se perderem. Este demônio é responsável por fazer turistas se perderem. Segundo estudiosos, ele faz as pessoas terem dificuldades para encontrar mapas, hotéis, pertences pessoais e até mesmo seus carros. Ele é responsável também pela teimosia em não pedir informação para pessoas que conheçam bem os locais. É claro que além dessas futilidades, ele pode fazer crianças se perderem dos seus pais, além de outras ações do gênero, o que o torna muito perigoso. Agares, o demônio dos terremotos, da linguagem vulgar e da destruição da dignidade. Servido por 31 legiões de demônios, Agares é retratado como um homem velho pálido cavalgando um crocodilo e com um falcão em seu punho. Responsável pelos palavrões proferidos pelos seres humanos, ele busca diversão em fazer as pessoas usarem palavras vulgares em seu cotidiano. Também seria o responsável pelos terremotos que acontecem no planeta Terra. Astaroth, o demônio da vaidade e da preguiça. É um demônio de primeira hierarquia que seduz por meio da beleza e da vaidade. Inspiração dos artistas liberais, ele pode dar invisibilidade aos homens e conduzi-los a tesouros escondidos que tenham sido enterrados por feitiços de magos. É também o príncipe dos acusadores e inquisitores. Ozi, o demônio da insanidade. Este é o demônio responsável pela loucura humana. Ele é o presidente do inferno, comanda 30 legiões de demônios e costuma fazer as pessoas a quem possui pensar em ser deuses, reis, gênios ou qualquer outra figura de destaque. Ozi torna os homens sábios em todas as ciências liberais e dá respostas verdadeiras sobre as coisas divinas e secretas. Sitri, o demônio da nudez.
responsável por revelar os segredos femininos. Esse demônio gosta de fazer os humanos apresentarem-se nus, porém, sua especialidade é causar constrangimento a mulheres bêbadas ou que se envolveram em romances avulsos de uma só noite. Citri é um grande príncipe do inferno e reina sobre 60 legiões de demônios. Na magia, ele é usado para causar amor entre os sexos. Pruflas, o demônio da discórdia, brigas e falsidade. Conflitos em geral são obra desse demônio, pois ele se ocupa promovendo a discórdia entre as pessoas. Sua especialidade são os relacionamentos. Elimina casamentos, namoros e noivados com sua influência maligna e tem o poder de se alimentar do ressentimento. Beelzebu, o demônio da glutonaria. Um dos 3 mais destacados demônios que caíram do céu, é o tenente dos exércitos infernais, estando diretamente sob a autoridade de Lúcifer, o imperador do inferno. Beelzebu possui o título de Senhor das Moscas e é o responsável pelo pecado da gula, além de ser quem preside o sabate das bruxas, pois é senhor de todos os rituais que ali se celebram. Alguns estudiosos afirmam que desde 1000 anos atrás é ele quem domina o inferno. Asmodeus, o demônio da luxúria, sendo considerado o demônio do sexo e da luxúria, pode tanto unir como desunir casais. É também o pai dos jogos, do mistério e da perversidade. Sua meta é a destruição aos que a merecem. Alguns o consideram como um anjo caído, porém, alguns escritos judaicos indicam Asmodeus como o rei esquecido de Sodoma. Nesse conto, Asmodeus é visto como o homem mais impuro já nascido e aquele que guiou Sodoma ao pecado da luxúria. Verrine, o demônio da impaciência. Ele tortura suas vítimas, mudando a percepção de tempo. 5 minutos de espera podem parecer 5 horas. A irritação causada por esta criatura pode ser o estopim para uma explosão de fúria. Na sociedade violenta em que vivemos, isto infelizmente pode custar algumas vidas. Lúcifer, tudo o que é mal. Responsável pelo orgulho, ele também aproveita-se de todos os outros comportamentos maus do ser humano. Ele é o mais belo, sábio e poderoso ser criado por Deus. Um anjo caído, cujo exílio do reino de Deus se deveu à sua tentativa de usurpar o trono do seu pai e ser igual a Deus. Agora, chamado de Satanás, os estudiosos afirmam que a preferência de Lúcifer é pelos líderes mundiais. Neste breve resumo, observamos características de demônios que, acredite você ou não, podem influenciar o comportamento das pessoas e trazer consequências muito ruins. Existem muitas outras entidades que são possíveis causadoras de transtornos na vida de muita gente. Por isso, deixo uma questão para vocês pensarem durante o sombrio da noite. Que mau comportamento tem te dominado? Teimosia, preguiça, glutonaria, impaciência, mania de grandeza? Algum sentimento ruim tomou conta das suas emoções? Se isto aconteceu, identifique o mal e corte-o pela raiz, antes que ele cresça e te domine completamente, ao ponto de você não ser mais você. Mas independente de serem demônios os responsáveis ou não, mantenha sempre o equilíbrio. Afinal, tudo pode acontecer
e a verdade pode surgir em meio às trevas. Basta você ouvir a voz da escuridão. Ela diz algo, ela diz muito, ela diz tudo. Inscreva-se no canal e participe também da Ordem das Sombras. Deixe o seu like e me siga nas redes sociais. E que a sua escuridão também seja perdoada.